Você sabe quais são os impactos da insegurança alimentar no nosso organismo? Vamos entender como isso acontece? Segundo o Ministério da Saúde, a insegurança alimentar se baseia na falta de acesso regular a alimentos de qualidade e em quantidades suficientes para uma vida saudável. Em uma perspectiva crítica, ela deve ser compreendida como resultado de diversos problemas sociopolíticos. A pobreza, por exemplo, impede que os indivíduos arquem com os custos de uma alimentação adequada. Além disso, eventos climáticos extremos e conflitos territoriais modificam os preços de insumos no geral, tornando-os menos acessíveis às parcelas sociais mais vulneráveis. A insegurança alimentar afeta a vida humana em diversas esferas. No organismo, uma dieta de baixa qualidade, que é marcada pela carência de vitaminas, pode desencadear diversas patologias. Entre elas, é possível citar o escorbuto. Nessa doença, a carência de vitamina C prejudica a produção de colágeno, que é responsável pela resistência e elasticidade dos tecidos conjuntivos. Por isso, o escorbuto pode gerar o sangramento e o inchaço das gengivas. Além disso, uma dieta inadequada é capaz de promover modificações epigenéticas, tal qual a metilação do DNA. Como consequência, alterações no processo de ativação e de desativação dos genes, o que aumenta o risco de doenças crônicas. Pensando em dietas restritas, nas quais os indivíduos não possuem acesso à alimentação suficiente, também é observado como a insegurança alimentar impacta o metabolismo energético. Uma pessoa que enfrenta períodos de jejum prolongado carece de substratos para a síntese de energia, como a glicose, os aminoácidos e os ácidos graxos. Por isso, o organismo necessita se adaptar, recorrendo a reservas energéticas como o glicogênio, armazenado no fígado e nos músculos, e o triacilglicerol estocado no tecido adiposo. A autofagia, processo no qual as células reciclam suas próprias organelas, também emerge como uma resposta para tal demanda energética. Assim, a combinação desses processos adaptativos pode acarretar comprometimentos estruturais, como a perda da massa e da força muscular, além da perda de tecidos pela autofagia intensificada. Durante o desenvolvimento embrionário, as células passam por intensa divisão e diferenciação para formar tecidos e órgãos, processos que dependem de um suprimento adequado de nutrientes vindos da pessoa gestante. Quando alguém vive a gestação em situação de insegurança alimentar, o embrião recebe menos nutrientes essenciais, o que pode desacelerar o crescimento fetal, comprometer a especialização das células e prejudicar a formação de órgãos. Assim, a falta de nutrição adequada durante a gestação aumenta o risco de malformações, baixo peso ao nascer e alterações funcionais no bebê. Diante desse panorama, torna-se nítido que a insegurança alimentar é uma ameaça ao bem-estar humano. Além de impactar o organismo, ela também prejudica severamente a saúde mental da população. Por isso, a intervenção e seus efeitos exigem um caráter interprofissional. Vamos analisar um exemplo em que diferentes profissionais atuam no combate aos impactos da insegurança alimentar. Por mais que espante nossos espectadores, a insegurança alimentar está sim associada à obesidade. Isso ocorre porque, diante do baixo poder aquisitivo, muitas pessoas acabam recorrendo ao consumo de alimentos ultraprocessados, que são mais baratos e acessíveis. Esses produtos costumam ser ricos em carboidratos, mas pobres em nutrientes essenciais. Dessa forma, mesmo em um contexto de restrição, o padrão alimentar baseado em ultraprocessados favorece o ganho de peso e aumenta o risco de doenças metabólicas. Nesse contexto, o psicólogo surge como um interventor no sofrimento psíquico causado pela insegurança alimentar. Depressão, ansiedade, estresse e isolamento social afetam majoritariamente a população que convive em um ambiente de incertezas, marcado pela escassez de recursos básicos para a construção de uma dieta adequada. Mas é necessário considerar que a saúde mental também está associada à atividade de integração social, como a prática de esportes. Em uma visão interprofissional, o educador físico emerge como uma figura de destaque para o acolhimento de indivíduos que se recuperam da insegurança alimentar. Além de trazer benefícios ao bem-estar emocional, a educação física por meio da prática de exercícios intervém na obesidade associada ao consumo de alimentos de baixa qualidade. Nessa equipe diversa, inclui-se ainda o fisioterapeuta, o nutricionista e o terapeuta ocupacional. A fisioterapia é essencial no tratamento das dores corporais vinculadas ao sobrepeso. Além disso, ela atua no melhoramento da amplitude do movimento. A nutrição, em sua dimensão sociopolítica, investiga os impactos da insegurança alimentar no organismo e luta pela garantia do acesso à alimentação de qualidade na sociedade. Por fim, a terapia ocupacional, próxima ao cotidiano dos pacientes,
considera custos e tempo disponível para viabilizar uma alimentação mais equilibrada e adequada às realidades individuais. Dessa maneira, pode desenvolver projetos comunitários e aproxima os indivíduos de programas governamentais voltados à segurança alimentar.